E passamos, então, ao painel, agora sobre os desafios da longevidade e o papel dos cuidadores formais e informais na saúde. No painel participam Cristina Alves, já convidando a doutora Cristina Alves, que ela é administradora de empresas, atualmente é diretora superintendente da Associação dos Cuidadores de Idosos na região metropolitana de São Paulo, pós-graduanda em Gerontologia, Gestão Social e Políticas. Convido a Ana Gilda Soares dos Santos, que é presidente da Associação dos Cuidadores da Pessoa Idosa de Saúde Mental e com Deficiência do Estado do Rio de Janeiro, assistente social, formada pela Universidade Castelo Branco, trabalhadora cuidadora de idosos, atualmente cuidadora da saúde mental do Centro de Atenção Psicossocial da Franco Basaglia. E convido também a doutora Márcia Vieira, que já está conosco, não é? Coordenadora do Conacare e CEO da Mastercare Brasil, fundadora do MVI Bank, é consultora associada, FIPPK, FIFEA USP e fundadora do Seed for Life, ela que vai mediar esse debate. Então, doutora Márcia, é com a senhora. Muito obrigada. Então, a gente não pode falar de cuidadores e quem entende disso só na apresentação. A gente tem que trazer, né? A gente jamais poderia fazer um congresso sobre cuidadores se nós não trouxéssemos duas lideranças fortíssimas nesse país, que já está nessa jornada há décadas. Então, uma honra para nós termos hoje aqui a Ana Gilda e a Cris Alves, nessas duas associações muito potentes no Brasil hoje, a Associação de Cuidadores da Região Metropolitana de São Paulo e a Associação de Cuidadores do Rio de Janeiro. Muito obrigada. Muito obrigada. Vocês são as estrelas desse congresso, porque um congresso de cuidadores a gente precisa ter quem está no dia a dia, quem vive e respira cuidado. Então, muito obrigada. Muito obrigada, Ana Gilda. Eu já passo para você, te agradecendo. Bom, eu que agradeço. Primeiro, quero agradecer o convite, Márcia, mas também não posso deixar de agradecer a companheira de luta, aí, a Cristiane, por fazer essa ponte, né? Eu acho que a gente, na saúde mental, a gente fala muito em trabalho em rede. E o trabalho em rede é realmente a gente se conectar naquilo que nos une. O que nos une é a vontade que todos tenham direito ao cuidado, né? Achei interessante estar participando desse espaço, né? Vendo aí um espaço potente que está começando de formação de cuidadores e da gente trazer a discussão também de quem cuida desses cuidadores, né? As pessoas os idosos que são cuidados, né? Hoje em dia são os idosos que podem pagar pelo cuidado. E a gente precisa pensar nos idosos também que não podem pagar, que às vezes são os pais de quem cuida, né? Mães de quem cuida. Então, acho que hoje a gente trouxe mais uma contribuição para a gente discutir essas questões também, mas muito agradecida mesmo. Acho que você fez honrar o Nada de Nós Sem Nós, né, Cris? Que a gente vem falando, que muito se fala sobre os trabalhadores cuidadores, pouco se escuta do próprio trabalhador. Então, é importante esse espaço. Muito obrigada mais uma vez. Passo aí para a Cris também se apresentar, depois a gente abre aí para estar falando mais um pouco. Agradecer a Márcia pela gentileza, né, de convidar a CIRMESP e a CIERJ. A Márcia, desde o início que nós conversamos, ela foi muito carinhosa, ela tem uma história muito bonita de cuidados com o pai. Acolheu a nossa causa, né, a causa dos cuidadores. Então, como a Ana Gilda falou, é muito importante em que espaços que se falem, né, sobre cuidadores, que quem representa esses cuidadores estejam participando para que juntos a gente consiga criar e regulamentar a profissão, valorizar e falar sobre a luta que nós temos, no caso, a CIERJ há 10 anos e a CIRMESP este ano, completando também 10 anos, que cuida de quem cuida. Então, mais uma vez, muito obrigada, Márcia, a Mastercare. Estou muito feliz que a Ana Gilda veio do Rio, está aqui com a gente. Muito obrigada pela oportunidade. Você vai fazer uma apresentação? Gostaria. Tá bom. Eu trouxe, mas é um slide, podem ficar tranquilos, que é leve, só tem 6 slides. Gente, eu sou um pouco agitada, então eu vou ficar em pé. Por gentileza, vocês não reparem, mas a pessoa... Ana Gilda, é assim. se você quiser ficar aqui no dali é melhor? Aqui no Beleza. púlpito é melhor. Isso. Então, tá bom. Tá. É porque fica melhor para eu
Ah, entendi. Ah, fica melhor. Tá bom. Seguir esse acesso. Tá. Ah, consigo ver ali. Bom, gente, me apresentando novamente, meu nome é Ana Gilda Soares dos Santos. Eu sou uma trabalhadora cuidadora de idosos e, hoje em dia, estou na saúde mental, onde eu me encontrei, né? E na saúde mental também tem gente idosa, tá, gente? Eu acabei de me formar em serviço social, mas estou trabalhadora como acompanhante territorial no CAPS Franco Basaglia. Para quem não sabe, o CAPS é um centro de atenção psicossocial que trata pessoas com transtorno grave. Né? Aqui em São Paulo tem alguns, graças a Deus, desde a reforma psiquiátrica, da Lei 10.216, que agora fez 32 anos, né? Foram extintos os hospitais psiquiátricos e as pessoas têm o direito de ser tratadas em liberdade e com acolhimento devido. Bom, queria também dizer que eu sempre tenho que mandar um beijo para minha neta, que eu estou muito emocionada de ser avó. Eu sou avó de Flora, que vai completar agora, em outubro, 3 mesezinhos. E se uma das coisas que me faz ainda permanecer nessa resistência de luta, e a luta que a gente vem travando, a Cris está aí, né? A gente vem travando uma luta de 10 anos pela regulamentação da profissão de cuidador, mas, para além da regulamentação, por respeito à nossa profissão e pelo direito à qualificação. Então, quando a gente vê uma turma de cuidadores qualificados, Márcia, a gente fica muito feliz, porque isso não é o idoso, não é um objeto, não é uma cadeira que você muda de lugar. É uma pessoa que tem uma idade, que tem sua subjetividade e que a gente precisa, né, não digo aprender, mas se instrumentalizar para poder ofertar um bom cuidado. Eu quero envelhecer com uma cuidadora que tenha formação, uma cuidadora que tenha passado por um processo mesmo de educação continuada, porque não é fácil. Romantizar a velhice e romantizar qualquer tipo de cuidado, eu acho que é muito infantil da nossa parte. Acho que a gente precisa ser realistas e dizer que precisa, sim, de formação, até para esse profissional ter um suporte com quem contar. Os cuidadores são muito solitários, né? Até por trabalharem muito solitários. E a gente acha muito importante, a gente valoriza muito, não desmerecendo quem já está no mercado sem formação. Não é isso, gente. A gente sabe que tem pessoas que cuidam e que ainda não tiveram a oportunidade, mas a gente vai sempre trabalhar para que tenham essa oportunidade. Bom, deixa eu passar aqui para o ladinho. Vamos ver se eu não vou errar esse trem aqui. A pessoa não é muito bom. Bom, a gente trouxe um pouquinho do projeto de lei, que foi um projeto construído com a base. Isso foi construído com a CIMESP, com a CIMINAS, com a CIERJ, com outras associações, que é o projeto de lei 5178, de 2020, do senador Paulo Paim. Por que foi construído com a base? Por que eu estou falando isso? Porque é importante. Esse nada de nós sem nós, a gente vem como um mantra. Porque antes os projetos de lei já vinham construídos e a gente precisava estar defendendo, porque era a única coisa que a gente tinha. Agora, não. Esse projeto foi discutido. Os cuidadores participaram, falaram, disseram. Então, é o projeto que ainda está em tramitação. Mas, para vocês terem conhecimento, quando souber, tem votação do projeto para regulamentação da profissão de cuidador, vamos tuitar, vamos fazer pressão, vamos nos unir, vamos, de repente, conseguir a Brasília. Enquanto trabalhadores, cuidadores, a gente precisa ter essa organização. Então, a gente trouxe, para poder vocês estarem sabendo, uma definição do que ele trata, porque foi importante, porque, como eu disse, hoje em dia eu estou na saúde mental. Hoje, o cuidado, hoje a gente vai tratar mais da pessoa idosa, mas o cuidado são para pessoas com doenças raras, pessoas com transtorno mental, crianças especiais. Então, temos um espaço ocupacional de trabalho muito grande.
E a gente precisa saber disso, até para poder funcionar que existam espaços de formação também. Curso para cuidador em saúde mental, no Rio, só tem 2, que é na Fiocruz e na Escola Enfermeira Isabel dos Santos, foi onde eu fiz. E é um divisor de águas, precisa ser. Até para que, quando tiver a regulamentação, não tenha uma correria de formação de qualquer maneira. A gente precisa ir se preparando para tudo que vai acontecer, e vai acontecer. Eu sou uma pessoa esperançosa e quero sempre estar com esperança, né, Cris, que as coisas vão mudar. Eu trouxe um pouco da PNI, que é a Política Nacional do Idoso, que ela diz, né, o idoso tem por objetivo assegurar os direitos sociais do idoso, criando condições para promover sua autonomia, integração e participação efetiva na sociedade. Isso é um direito, isso é uma política pública que a gente quase não discute. Ah, Gilda, por que a gente precisa discutir? Como eu falei antes, hoje em dia só tem cuidador quem pode pagar pelo cuidado. A pessoa lá da favela, lá da comunidade, não tem direito a cuidado. O cuidado é um direito. E, se está assegurado, a gente precisa lutar. E já tem um projeto de lei que ainda não... Eu até dei uma pesquisada para ver como é que estava andando, mas ele está parado, que é do Renan Calheiros, que é para formar cuidadores de idosos para trabalhar na atenção básica. Não sei aqui em São Paulo como é que vocês chamam, é atenção básica mesmo? As clínicas da família? Ou seja, hoje em dia, o cuidador é uma demanda social. É uma demanda social. Sendo uma demanda social, vai entrar nas políticas públicas. Pode entrar de qualquer maneira? Pode, mas se a gente tiver organização, aí vai entrar da maneira como a gente vai discutir. Então, para discutir, a gente precisa ter conhecimento. E, às vezes, a gente não tem de como anda a política, de quais os direitos, dos espaços ocupacionais que a gente vai poder estar. Então, se tiver a regulamentação da profissão de cuidador, o primeiro passo, só vão ficar os cuidadores que tiverem com formação. Só vão ficar os cuidadores que tiverem um ensino médio completo. Gilda, vou precisar correr? Talvez sim. Eu não sei a realidade de São Paulo, eu estou falando da minha realidade do Rio de Janeiro, que algumas trabalhadoras cuidadoras não têm ainda o ensino médio completo. E são excelentes profissionais. A gente precisa trabalhar para dar oportunidade para essas mulheres completarem essa formação também. E a gente precisa, porque é um dever nosso, de união, de coletivo. Se a gente está falando de um cuidado defendido quanto Estado, a gente precisa pensar coletivamente. Deixa eu dar uma passadinha. Aí eu botei essa pergunta, cuidador, profissão do futuro, né? A gente, toda hora, todo mundo está falando, aparece na grande mídia, tudo, uma discussão inteira sobre cuidador, vários especialistas falando e tal. Mas como é que estão realmente esses cuidadores? Aonde eles estão? Será que as pessoas sabem? Sabem quem somos nós? Sabem onde estamos? Então, eu trouxe um pouquinho para vocês. Nas residências particulares, nas instituições de longa permanência, nas ILPIs, nos abrigos, nas unidades de acolhimento adultos. Eu não sei aqui em São Paulo se tem, no Rio tem. Geralmente é um braço do CAPS 3, que é da saúde mental, que são os lugares onde as pessoas que não têm, estão com alguma dificuldade dentro do território, precisam passar um tempo, ou não têm para onde ir, ficam nessas unidades de acolhimento num determinado tempo, preparando para a saída. E passou sozinho, gente. Como é que eu volto? Volto. Aqui no vermelho? Isso. Então, nas unidades de acolhimento infanto-juvenil, que são de crianças e adolescentes,
nos serviços de residências terapêuticas, que são as RTs, que tanto a gente fala, que foram os espaços substitutivos para poder receber as pessoas que ficaram anos internadas nos manicômios. Essas pessoas existem e essas pessoas estão nesses serviços de residência terapêutica. Tem equipe de cuidadores de 24 horas. 24 horas, 7 dias por semana. Esse é o espaço de trabalho. Nos centros de atenção psicossociais, nos CAPSs, nos centros de convivência e nos centros de dias, a gente precisa lutar para que tenha centro de convivência para idoso. Não damos conta do idoso só dentro de casa. Essa parte social que a PNI diz que o idoso precisa ter essa convivência é muito importante, a gente quase não fala desses espaços. São espaços potentes que precisam existir. Os centros dias, aqui também não sei como funciona, mas tem pouco. No Rio tinha um público maravilhoso que foi fechado. Ou seja, o povo pobre da favela sempre penalizado. Será que a gente só vai defender quem pode pagar pelo cuidado? Porque a cuidadora que sai da sua casa para cuidar de alguém, ela está deixando alguém. Se ela não tiver um suporte para alguém que ela deixou, ela também não vai conseguir cuidar tão bem. A gente precisa levar essa discussão. Eu gostei muito, Márcia, da sua pesquisa, porque são a maioria de mulheres. E mulheres que são mulheres, eu chamo mulheres polvo, porque é tanta coisa, tanta atribuição, e a gente acaba absorvendo. Por quê? Porque a gente vive num estado patriarcal, machista, onde, às vezes, o cuidado é obrigação da mulher, é dado como obrigação da mulher. Não pode ser mais. A gente também somos os que mais adoecem, que mais enlouquecem. Isso precisa mudar. Se a gente está falando de cuidado, a gente precisa cuidar de quem cuida. Bom, e aí vem aí as perguntas. Qual a principal dificuldade para a regulamentação da profissão de cuidador, né? A falta de interesse político existe. Nós tivemos o projeto 11/2016, que foi vetado em 2019 pelo atual presidente da República, dizendo que tiraria a livre negociação entre patrão e empregado. Gente, quando você nega uma profissão que já existe, nós já existimos, você está negando o direito à formação. Isso é grave. A gente precisa falar disso também. Se você está negando a formação, você está negando direitos. Que a formação faz o quê? Um sujeito crítico, analítico, que vai sistematizar a sua prática, que vai discutir qual é o caminho do trabalho, que vai pensar o processo de trabalho. O cuidado não é dar banho, trocar de roupa e dar voltinha na praça. Eu quero ter uma cuidadora comigo quando eu envelhecer, que eu vou dizer, você me leva no samba? Mesmo que eu estiver demenciada, me leve nesse samba, porque vai estar me respeitando. A gente não pode calar a voz de uma pessoa idosa. A gente precisa considerar que essa pessoa tem uma história de vida. Eu quero que a minha cuidadora saiba quem foi a Ana Gilda. Eu quero que ela saiba das vezes que eu falei da minha neta. Porque talvez a minha neta não vá me ver, mas eu vou ter a lembrança da minha neta. E eu quero isso. Eu quero no samba. Se eu não puder beber, porque talvez lá até lá vou estar hipertensa, não sou não, sabe? Mas fico pensando. Me dá uma cerveja sem álcool, mas me faça viver. Não me trate como objeto. O idoso não é objeto. É uma pessoa. A gente trabalhou, está ali minha companheira de luta, Ana Lúcia, maravilhosa. A gente trabalhava no abrigo Cristo Redentor. A coisa mais bacana que tinha
que eu falei do centro de convivência, eram os dias de dança, eram os dias de festa, quando elas recordavam as músicas do tempo e tal. Era uma coisa fantástica, mesmo as demenciadas. Então, se a gente está falando em promoção de saúde é estar bem. E estar bem, às vezes, é sorrir. Uma das outras coisas que impede o monopólio do cuidado e aí o poder econômico. Aí a gente não vai entrar tanto nisso, porque são discussões para a gente estar em espaços políticos, que aí a gente tem que debater, porque aí são espaços que a gente precisa lutar mesmo, mas que tem uma galera que acha que é o monopólio do cuidado e que a hegemonia do cuidado é só de uma profissão ou de outra. Não, não existe. Você precisa do podólogo para tratar da tua unha do pé, tu precisa da manicure, da mão e do pé também. Mas cada um com a sua especificidade. Mas ninguém atravessando ninguém. Cada um, mas a gente precisa. Nenhuma profissão sozinha vai dar conta da quantidade de idosos que nós vamos ter, ou da quantidade de pessoas com transtorno, ou da quantidade de crianças com dificuldade cognitiva, ou de pessoas com doenças raras. Nem todo mundo precisa de um profissional técnico, e eu sou técnica em enfermagem também, para estar no cuidado. Às vezes, a gente só precisa de ter alguém do lado. Certo? Então, acho que é uma discussão só para a gente ficar aí no pensamento, quando a gente precisar ir para o embate. Ó, gente, eu vou chamar vocês, hein? A gente vai para Brasília de bonde, assim, ó, gritando lá, regulamentação já. Bom, a falta de organização da categoria. E aí eu vou falar da minha companheira de luta aí, se associem à CIMESP. É a representação de vocês aqui. Isso é mais que importante. Eu, Ana Gilda, não sou ninguém na fila do pão. Agora, Ana Gilda da Cierge, quando manda um ofício, é a Cierge. Ela está representando toda uma categoria. Se vai ter uma mesa de discussão, a gente vai estar lá. Se tem uma audiência pública, a gente vai estar lá. Se é para fazer uma mobilização de paralisação, como no Rio, por atraso salarial, a gente vai estar lá. Só que a gente tem uma representação. E isso a gente perdeu enquanto classe trabalhadora. É difícil pagar a associação. Gente, não é difícil, não, porque a associação ela precisa de vocês. Não existe associação sem os associados, que são os trabalhadores daquela categoria. Para funcionar, para chegar, para criticar, para dizer que tem que melhorar, né, Cris? Para pagar anuidade, para se tiver que ir a Brasília e tiver que organizar um espaço lá, porque parece brincadeira, mas até para você ir para a rua, você precisa mandar ofício, precisa se garantir de várias maneiras. E isso é uma responsabilidade da associação. Tempo, né? Bom, deixa eu dar uma corrida. A gente fez aí um recorte de raça, gênero e cor. Por quê? A maioria das trabalhadoras cuidadoras são mulheres, e são mulheres pretas, mulheres nordestinas, são a grande maioria. Por quê? Porque essas mulheres são oriundas do trabalho doméstico, como eu já fui. Eu fui empregada doméstica há 20 anos da minha vida. E só achou o caminho do cuidado como trabalho. Essas mulheres precisam ter a oportunidade e o direito a ter qualificação. Isso é uma briga nossa. Quanto mais pessoas qualificadas, mais facilidade a gente tem de pressionar. Isso em número, gente. O poder público. A naturalização da desqualificação. Por quê? Fulana já cuida de papai, tanto tempo, tão boazinha. Ótimo. Uma vez eu tive uma discussão muito grande, até com um cuidador, que ele falou, eu cuido como se eu cuidasse do meu pai. Eu falei, eu não sei como é que você cuida do seu pai. Então, eu tenho medo. Porque querem
E eu acho que a gente tem mesmo. O ser humano é o único bicho que já nasce precisando de alguém e sempre tem alguém cuidando. Mas daí a você ofertar o cuidado necessário para aquela pessoa é outra coisa. Então, a gente não pode naturalizar mais a desqualificação profissional. Bom, onde estamos, já passei, já falei. Vou pular aí. Eu trouxe essa frase da Anísia da Silveira, porque sou da saúde mental, né? E a Anísia é uma mulher que impressiona pela coragem que ela teve e a garra que ela teve durante anos de manter e de se lutar. É necessário se espantar, se indignar e se contagiar. Só assim é possível mudar a realidade. Eu acho que a gente precisa se indignar, não aceitar tudo que já vem pronto. A gente perdeu o time de se organizar enquanto categoria de trabalhadores. Então, mais uma vez, eu gostaria de agradecer a Márcia pelo respeito de convidar as categorias para estarem aqui à mesa discutindo sobre cuidadores. Muito obrigada, gente. Obrigada, Ana Gilda, parabéns. Muito obrigada por essa aula sobre um panorama tão claro sobre a classe, sobre a importância, sobre os desafios. E eu já passo para a Cris. A Cris também vai trazer as considerações dela, representando a Associação de Cuidadores da Região Metropolitana de São Paulo. Então, eu vou ser breve, que a Ana Gilda, ela representando as cuidadoras, sempre muito brilhante. Obrigada, Ana Gilda, por sua fala, por estar aqui conosco. E, mais uma vez, Márcia, obrigada pela oportunidade. A Cirmesp, ela completa esse ano 10 anos. A Lídia Nadir, que é a presidente, não pôde estar aqui conosco, porque ela está cuidando da irmã que caiu. Então, é uma cuidadora familiar no momento, mas também já foi uma cuidadora. Nestes 10 anos, a Cirmesp ela já apoiou centenas de cuidadores e cuidadoras em seus desafios pessoais e profissionais. Assim como a Ana Gilda falou, nós precisamos que os cuidadores, que as cuidadoras estejam conosco para que juntos a gente consiga buscar cada vez mais benefícios, lutar pelos direitos e que juntos a gente consiga criar e regulamentar a profissão. De acordo com o IBGE, o Brasil tem mais de 30 milhões de pessoas idosas e 17% precisam de ajuda para atividades da vida diária. Como a Ana Gilda disse também, não é só trocar de roupa, dar banho, se necessário a idosa quiser ir ao baile, se ela quiser ir ao cinema, se ela quiser aprender a fazer algo novo também, que essas cuidadoras e que esses cuidadores estejam em condições de apoiar, de dar autonomia e de cuidar dessa pessoa, seja ela dependente ou seja essa pessoa idosa precisando apenas de acompanhamento. Mas essa profissional ou esse profissional precisa de capacitação, assim como a Márcia está investindo também em um movimento para a educação, estejam também com as associações, para que a gente consiga levar cada vez mais cursos de capacitação. A Cirmesp tem parceria com a Universidade São Judas Tadeu, então nós temos cursos gratuitos que vocês podem participar desses cursos. Nós temos parceria com escolas de ensino técnico também, apoiando essa escola, no caso, a Makiguchi, da cidade de Tiradentes, zona leste do estado de São Paulo, para que, além da capacitação técnica, essas cuidadoras, esses cuidadores também tenham apoio em aulas como empreendedorismo, autocuidado, olhar também para a parte de empregabilidade. A Cirmesp trabalha muito para desenvolver as habilidades. O conhecimento técnico ele é muito importante, mas a parte comportamental é fundamental. Às vezes, o cuidador ele
e a cuidadora quer cuidar de alguém, acha que é simples, não é tão simples. Precisa ter o perfil, precisa, de novo, ter o conhecimento técnico e também o conhecimento comportamental. E, para isso, precisa se desenvolver habilidades que estão, inclusive, na CBO, na Classificação Brasileira de Ocupação dos Cuidadores de Idosos, 516210. De acordo com a Fiocruz, uma estimativa no ano de 2020 para a vacinação, que, inclusive, foi uma luta, não só da CIERJ, mas da CIRMESP, de todas as associações, vacinar os cuidadores, que, por a profissão não ser regulamentada, foi negado esse direito. Então, nessa pesquisa da Fiocruz, foi feita uma estimativa no Brasil todo. E, em São Paulo, no estado de São Paulo, tem aproximadamente 206 mil cuidadores de idosos remunerados e mais de 1 milhão no Brasil. Cuidadores familiares ultrapassa mais de 4 milhões. Isso é uma estimativa da Fiocruz. Trouxe esse número para lembrar vocês que são cuidadoras, que são cuidadores, que se associem às associações, para que a gente consiga levar a nossa voz, para que a gente consiga criar e regulamentar a profissão. Tem um projeto de lei que a Ana Gilda já explicou, falou bem sobre ele, que é o 5178/2020, está no Senado Federal. Eu convido vocês a entrarem na página e a votarem sim. Lá, atualmente, tem 635 votos, sim. Mas, vejam, se só em São Paulo tem 206 mil cuidadores remunerados, esse número é muito baixo. Então, por favor, nos ajudem, votando sim, passando para quem apoia essa causa, para outros cuidadores, para que a gente consiga avançar. No ano passado, nós enviamos um ofício, todas as associações, a CIRMESP, a CIERJ, a CEI Minas, a CICAREM, a Associação de Pernambuco e a CIS de Goiânia, nós enviamos um ofício pedindo para que esse projeto que está parado, que seja distribuído para as comissões, porque só assim a gente vai avançar, vai ser nomeado um relator, para que a gente consiga avançar com esse projeto. E só um lembrete, né? Cuidar de quem cuida é ser um lembrete da importância do cuidado de que todos merecem. Não é só a pessoa idosa que precisa de cuidados. Os cuidadores, as cuidadoras precisam ser cuidadas, respeitadas e valorizadas. E esse é o trabalho da CIRMESP, e esse é o trabalho da CIERJ e de todas as associações. Muito obrigada e contem sempre com a CIRMESP. Obrigada, Cris. Um lembrete muito importante da Cris: se associem, né? As associações nos tornam mais fortes, né? Esse evento de hoje, a nossa ideia, Ana Gilda e Cris, o evento não termina hoje às 18h30. Isso é um movimento que nós estamos ampliando a partir de hoje e que já consideramos vocês parte desse movimento, a CIERJ, a CIRMESP, e convidamos as demais associações de cuidadores do país a se juntarem a esse movimento. E também a iniciativa privada, as empresas na área de saúde, né, para apoiarem esse movimento, e os governos também, né? Precisamos do apoio para termos, como a Ana Gilda falou, políticas públicas que apoiam os cuidadores profissionais e os familiares também, que abrem mão do trabalho para cuidar do pai e da mãe. Ou estão se desdobrando para cuidar de pai e mãe e trabalhar fora. É uma realidade muito dura que a gente está vivendo no país e ninguém fala. Ninguém fala do filho cuidador, ninguém fala do neto cuidador. Esse espaço é para dar voz para todos nós, né? Hoje eu estou com a minha mãe aqui, com muita honra, Dona Maria de Lourdes, a primeira cuidadora da família, a cuidadora oficial de todos da família. Mãe, muito obrigada pela sua inspiração. Isso tudo aqui hoje começou com você. Muito obrigada. E com meu pai, o seu José Vieira Sobrinho. Mãe, muito obrigada. E vou convidar a doutora Amanda Vênis e vou convidar também a Janaína, representando. A Janaína está representando a nossa turma de cuidadores do Fundo Social do Estado de São Paulo, agradecendo ao governo do Estado de São Paulo pela parceria, pelo convênio. Estamos formando 100 cuidadores, Cris e Ana Gilda, e a Janaína hoje vem representar a turma, uma turma de 100 cuidadores, majoritariamente mulheres,
cuidadoras e cuidadores que estão concluindo o curso, e a gente vai fazer essa entrega simbólica o certificado da Janaína, representando 100 cuidadores formados em Guarulhos e Paraisópolis, e a doutora Amanda, que coordenou o programa, vai falar um pouquinho também como que foi a experiência e vai fazer a entrega desse certificado. Obrigada a todos, principalmente a Janaína. Foi um imenso prazer acompanhar um pouquinho a turma deles, né? Porque o Fundo Social do Governo do Estado de São Paulo tem cursos de formação, né, de capacitação, e eles têm um curso especial que é de cuidadores. E a gente, da Mastercare, acaba fazendo uma doação para eles de 100 pessoas para fazerem os nossos cursos online. E eu e a enfermeira gerontóloga Thais pudemos acompanhar um dia desse curso, fazendo atividades práticas, ensinando a aferição de sinais vitais, tirando dúvidas de higiene bucal e, principalmente, mostrar um pouquinho da importância do cuidado humanizado, né, da empatia, de poder olhar para o outro. E a recepção foi super calorosa, foi muito gostosa. Hoje ainda trouxeram presentes para a gente de novo, assim, tamanha a gratidão deles. E, na verdade, a gratidão é nossa, de ter nos recebido bem. E a Janaína está aqui. A Janaína é professora do curso de cuidadores e ela fez o curso também. Então, ela está aqui homenageando, né, uma representação da equipe toda e da turma que se formou conosco. Parabéns, viu, Janaína? Obrigada. Bom, gostaria de agradecer e dizer que foi um curso muito válido. A tarde que vocês estiveram lá, como eu disse, foi muito proveitoso, os alunos gostaram muito. E muito obrigado, o meu sentimento é gratidão. Obrigada. E a gente quis fazer essa entrega oficial na presença da Ana Gilda e da Cris, né? E a gente pede, Janaína, que incentive os cuidadores formados a se associarem também, a estarem nas associações. E é só o começo, porque a capacitação é continuada, né, doutora Amanda? A gente vai seguir acompanhando, e esses 100 cuidadores passam a fazer parte da base da Mastercare. A gente tem uma tecnologia que a gente faz o match. Um algoritmo avalia a necessidade da pessoa idosa e as habilidades dos cuidadores para a gente aproximar a necessidade do idoso com o cuidador mais preparado. Então, eles passam a fazer parte também da base, né, do banco de dados da Mastercare, e a gente espera também, além de educação, gerar trabalho e renda para eles. Muito obrigada. Agradeço a primeira-dama, agradeço ao Hernani, agradeço a dona Luciana Garcia, ao Hernani, por essa, doutora Berenice, por essa oportunidade e essa parceria com o Fundo Social e com o Governo do Estado. Muito obrigada. E eu gostaria de aproveitar para dizer o seguinte, nós vamos ter 2 oficinas amanhã, o Conacare tem uma etapa amanhã também, são 2 oficinas, nós vamos ter uma oficina sobre empreendedorismo para cuidadores, está aqui o Márcio Mendes, patrocinador também do Conacare, amanhã vai ministrar essa oficina junto comigo, nós vamos falar sobre educação financeira, nós vamos falar sobre a importância do cuidador empreendedor, né? Porque o cuidador é um empreendedor, então nós vamos falar também sobre isso, então estão convidados para a oficina, e uma outra oficina com a doutora Cláudia Cunha e com a doutora Amanda Vene sobre as dores e alegrias de ser cuidador. Tanto cuidador familiar quanto cuidador profissional. Então, nós também vamos ter a oportunidade e convido a todos vocês para essa oficina e também para seguirem conosco. A gente convida, acabamos de falar sobre a parceria com o Governo do Estado de São Paulo, outros estados, né, outras entidades, outras prefeituras também, que queiram fazer o convênio conosco, que queiram, junto com a Mastercare e outros parceiros também, para a gente poder levar a capacitação e formação de cuidadores para o país inteiro. Nós precisamos de mais instituições que capacitem os cuidadores. Convido também as faculdades, as universidades a se juntarem ao movimento.
Nós precisamos da academia também junto conosco. A Ana Gilda deixou claro, nós precisamos cuidar da formação de base também, não é só formação técnica. Com a regulamentação, ela nos disse, vai ser exigida a formação segundo grau completo. Então, nós temos um grande trabalho pela frente, esse trabalho só será feito com alianças fortes. Então, a gente convida aqui para uma grande aliança intersetorial, poder público, setor privado, terceiro setor, nesse grande movimento que a gente está empreendendo pelos cuidadores, pelo cuidado, pela longevidade. Então, muito obrigada, Cris. Muito obrigada, Ana Gilda. A gente tem um minuto final. Se vocês quiserem dar uma palavrinha final, fiquem à vontade. Só agradecer a você, Márcia, pela oportunidade, agradecer a Ana Gilda por ter vindo do Rio, agradecer a todos que estão aqui, agradecer a Lídia, que é a presidente da associação, por esses 10 anos de luta, a Malu, que está aqui, que também faz parte da associação. Um beijo para minha irmã, que é cuidadora, e a todos os cuidadores que amam o que fazem com muito cuidado e muito amor. Muito obrigada a todos vocês. Bom, também quero agradecer. Espero que amanhã seja proveitoso o dia. A gente vai voltar correndo para o Rio amanhã cedo, porque em meio à eleição a gente ficou meio preocupado de ficar mais tempo, mas que vocês aproveitem bem. Espero que a gente tenha deixado uma boa mensagem, principalmente da luta coletiva, né? O país está aí para ter uma outra mudança, espero que tenha, né? E a gente precisa retomar também o chão de fábrica, a voz do trabalhador, a voz de quem realmente move a riqueza desse país. Porque quando alguém está trabalhando, cuidando, alguém está no trabalho também, de alguma forma. Como você disse, pensar nos familiares também que cuidam. E a gente precisa pensar, no momento que tiver políticas públicas inclusivas de trabalhadores, cuidadores, isso vai ser para todos, né? A gente aprendeu isso com a pandemia, o que o SUS fez e o que o SUS é, e o quanto a gente precisa brigar pelas nossas políticas públicas, tanto da assistência quanto da saúde. Obrigada, gente. Muito obrigada a todos. Temos um pequeno intervalo, né? Não, né? Vamos continuar todos na sala e a gente já vai para o segundo painel. Ok, muito obrigado, então, a todas. Peço que retornem aos seus lugares.